por que esse nome no livro, né? Por que você deu ao livro o nome Os Prisioneiros do Cristo, né? Muitos falam que Cristo é a libertação, né? Então, como é que você coloca no livro o nome Os Prisioneiros do Cristo? Por quê? Fala pra gente. Sim, Fernando. Dentro do nosso ponto de vista religioso, né, e aqui eu nem trago a religião que eu abracei, que é a doutrina espírita kardecista, mas dentro do contexto do cristianismo, nós acreditamos que existem dois tipos de aprisionamentos, existem dois tipos de encarceramentos na vida. Aquele que muitas vezes nos prende às questões da vida material, aquele que muitas vezes nós projetamos os nossos sonhos ao longo da vida, seja para ter um carro novo, seja para ter uma casa dos sonhos, uma roupa que a gente gostaria de usar, ou para ter até uma pessoa que eu desejo, idealizo ter do meu lado, né? E tem aquelas aspirações espirituais. E nenhuma ou outra é mais ou menos importante, a gente não está aqui para fazer nenhum juízo de valores, né? Mas o que acontece muitas vezes, Fernando, é que o ser humano ele projeta a felicidade em questões que são transitórias e que vão trazer momentos de alegria. Por exemplo, a gente sente-se alegre quando nós conseguimos, com o suor do nosso trabalho honesto, adquirir um carro, né? Conquistar o sonho da casa própria para dar tranquilidade a toda a família, aquela promoção no trabalho que a gente estava esperando, ou emprego para aquele que estava desempregado. Tudo isso é muito digno e a gente precisa respeitar. Mas nós, enquanto cristãos, compreendemos que são processos emocionais. A alegria na nossa vida, assim como a tristeza, são processos de emoção que a gente passa. E tudo que é emocional passa, não é? Mas o que são conquistas espirituais permanecem. Então, enquanto a alegria é um processo emocional, nós temos a felicidade sendo uma edificação espiritual. E todas as vezes que a gente liga nós, enquanto espíritos, né, enquanto homens espirituais, mulheres espirituais, às questões que o Cristo veio nos ensinar, a gente acaba estando encarcerados nos princípios do Cristo e, de certa forma, libertados das questões da matéria. Apesar que a gente precisa da matéria para viver. Mas daí, quando a gente projeta felicidade espiritual em bens e em pessoas, e aí a gente passa por algum tipo de frustração, é o sonho do emprego novo que não dá certo, do carro que eu gostaria que eu não consegui, da casa que eu não consegui comprar, né? Ou que me roubaram, que aconteceu alguma coisa grave, ou a esposa, o esposo separou, o filho decepcionou. Então aquele momento que era um momento de felicidade, que eu projeto felicidade, mas que são questões de alegria e de tristeza, eu acabo tendo um processo de frustração quando não acontece da forma que eu queria, ou quando aquela alegria não perdura, porque todas as conquistas da matéria, a alegria que a gente sente com elas é passageira. Por isso que a gente vive num mundo tão consumista, né? Você compra uma coisa aqui hoje, então vem a alegria, mas depois aquilo passa e vira um grande vazio. E a gente entende, enquanto cristão, que só o que é espiritual que vai preencher de fato o nosso íntimo. Então esse título, Os Prisioneiros do Cristo, foi para demonstrar a importância de estarmos sempre presos aos propósitos maiores. Não que os materiais não sejam importantes, precisamos deles para viver, mas precisamos compreender que muitas vezes eles irão proporcionar momentos de emoção, não de conquistas espirituais, que é o que realmente nos traz paz. E o que o mundo está precisando senão de paz? O que os lares estão precisando nos dias atuais senão paz? Não é verdade, Fernando? E aí a gente fez uma analogia também a uma autodenominação que o apóstolo Paulo de Tarso faz em muitas de suas cartas, colocando este nome nele mesmo, o prisioneiro do Cristo. Paulo, que amargou várias prisões ao longo da vida, mas que compreendia que ainda que ele estivesse encarcerado aos olhos do mundo, ele era um homem libertado nas verdades que Jesus trouxe para a vida dele. Então, diante de todo esse contexto social que vivemos e também das questões evangélicas, a gente fala muito de Paulo no livro, a gente cita muito Paulo por ele ter vivido dentro dos presídios, né? E ali transformado vidas. A gente então colocou esse título, Os Prisioneiros do Cristo, porque no plural a gente não fala só de Paulo, mas de algumas experiências que a gente já passou junto à PAC, de pessoas que não estavam presas atrás das grades, mas que também estavam encarceradas no mundo e acabaram tendo libertação a partir do momento em que mudou a conduta de vida. Então é um livro de estudo evangélico ao mesmo tempo, mas que traz, na essência,
a valorização do ser humano. Essa mensagem que antecedeu a minha entrada da nossa irmã foi linda, falando sobre o respeito, e ali a gente fala do respeito às diferenças, né? E da importância da gente fazer esse movimento de nos libertar dessas algemas fluídicas que nos prendem à terra e que às vezes traz tantas dores para as nossas vidas.